Você já comprou Bitcoin ou outra cripto e ficou se perguntando, será que tem que pagar imposto por isso? Ou então, esse limite de R$ 35.000 de isenção mensal ainda está valendo? Calma, sossega o coração. Hoje a gente vai descomplicar de verdade as regras de compra, venda, guarda e principalmente a fiscalização no Brasil. Com tudo atualizado para 2026. Porque no mundo cripto, o maior risco não é só a volatilidade do mercado, é o fisco te pegar desprevenido. Neste vídeo, deixa que eu traduzo onde comprar criptomoedas no Brasil e no exterior, como guardar com segurança e como funciona a tributação e a declaração no Brasil em 2026, tudo isso sem juridiquês, sem medo, com exemplos reais e numa linguagem que todo mundo entende. Se você quer dominar o mundo das criptomoedas de verdade, não só comprar por impulso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traduz o mercado de forma simplificada para você. O primeiro passo, claro, é entender onde comprar. Poderá fazê-lo em exchanges nacionais, em exchanges internacionais, em contas digitais ou no mercado P2P. Parece complicado, mas não desespere que vou traduzir tudo para miúdos. Vamos falar em primeiro lugar das exchanges brasileiras, também chamadas de nacionais. São corretoras que estão sediadas no Brasil ou têm autorização para operar no nosso país. Resumindo, tem CNPJ, como exemplo temos o mercado Bitcoin, a Foxbit, a Novadax, a Brasil Bitcoin, entre outras. Você deposita reais via Pix e compra suas criptos diretamente no aplicativo, o que é bastante prático. Segundo, temos as exchanges internacionais ou globais, algumas com CNPJ, que dão suporte ao Brasil, como a Binance e a Coinbase, mas também as que não possuem CNPJ, como a Kraken, KuCoin e Bybit. Algumas permitem depósito em reais, via Pix ou com cartão de crédito. Outras apenas permitem depósito em moeda estrangeira, como o dólar ou euro. Em terceiro lugar, temos as corretoras simplificadas, que são contas digitais, como o Nubank, 99Pay, Bipa, entre outras. Normalmente disponibilizam pouca variedade de criptos, mas com uma interface mais simples, ideais para quem está começando. E finalmente temos o mercado P2P, peer-to-peer. Significa que você pode comprar criptomoedas direto de outra pessoa. É uma negociação direta entre usuários, oferecida através de algumas plataformas, mas isso é uma opção mais avançada e não recomendada para iniciantes. Mas independente da plataforma, o importante é sempre verificar as taxas, a segurança, a facilidade de saque e, principalmente, se eles oferecem relatórios para o imposto de renda. Agora, um detalhe importante que muita gente deixa passar batido. Quanto você realmente paga ao comprar cripto? Existem duas coisas que afetam diretamente o seu custo. A taxa de corretagem, que é o valor pela compra em si, e o spread, que é a diferença entre o preço que você paga e o preço real de mercado daquela moeda. Isso quer dizer que, mesmo que a cotação da moeda pareça barata, pode ser que uma parte do seu dinheiro vá embora só por causa dessas taxas. Então, antes de confirmar a compra, sempre confira o valor final, já com as taxas e a forma de pagamento. O Pix geralmente é mais barato, mas faça sempre uma comparação rápida entre as plataformas e formas de pagamento. Depois de comprar, a grande pergunta é: onde guardo minhas criptos de forma segura? Basicamente, existem três grandes opções. A primeira é deixar na própria exchange. É fácil e prático, mas se a plataforma quebrar ou sofrer um ataque hacker, pode ser que você demore para recuperar seu dinheiro ou, pior, nunca mais o veja. A segunda opção são as carteiras quentes. As hot wallets são aplicativos no seu celular ou computador, como a MetaMask, ou a Trust Wallet. Elas facilitam o uso no dia a dia, mas estão sempre conectadas à internet, o que as torna um pouco menos seguras. E a terceira opção mais segura de todas são as carteiras frias, as Cold Wallets. São dispositivos físicos, como a Ledger e a Trezor, que ficam offline. Elas são a melhor escolha para proteger volumes maiores de cripto. A regra de ouro é simples: quanto mais cripto você tem, mais você deve priorizar a sua segurança pessoal. E lembre-se, se for usar uma carteira própria,
Anote e proteja muito bem a sua seed phrase. Ela é a chave mestra da sua conta. Agora, vamos para a parte que mais gera dúvidas. Como funciona a tributação de criptomoedas no Brasil em 2026? As regras mudaram bastante nos últimos anos. Houve até propostas fiscais, como a MP 1303 de 2025, que chegou a prever um imposto fixo de 17,5% sobre cripto, mas que também acabava com a isenção de imposto para R$ 35 mil de vendas por mês. Mas essa medida acabou não sendo aplicada, como se tratava de uma medida provisória. Precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, para não caducar, ou seja, para não perder a validade. Mas, por motivos diversos, não foi votada e perdeu seus efeitos. Entretanto, hoje o que vale são as regras anteriores à SMP, com algumas atualizações feitas pela Receita Federal. Ou seja, se em um único mês você vender até R$ 35 mil em criptomoedas e, mesmo que tenha lucro no total dessas operações, esse ganho é isento de imposto. Acima desse limite, o lucro é tributado pela tabela tradicional de ganho de capital progressiva, que vai de 15% a 22,5%. Ou seja, acima de 35 mil e até 5 milhões de reais, a taxa é de 15%. Entre 5 milhões de reais e 10 milhões de reais, passa a ser de 17,5%. Entre 10 milhões de reais e 30 milhões de reais, a taxa é 20%. E, acima de 30 milhões de reais, passa a ser de 22,5%. Mas o imposto só incide sobre o lucro, não sobre o valor total que você movimentou. E isso vale não só para a venda de cripto por reais, mas também para a troca de uma cripto por outra, como o Bitcoin por Ethereum, por exemplo, e até mesmo para o uso de cripto como forma de pagamento, desde que haja lucro na operação. Mas é importante entender o seguinte: pagar imposto sobre lucro é uma coisa. Ser obrigado a declarar as suas criptos mesmo sem ter lucro é outra coisa totalmente diferente. E mesmo que não tenha vendido nada, se você possuía um saldo em criptoativos superior a R$ 5 mil no dia 31 de dezembro, você é obrigado a declarar isso como bens e direitos no seu imposto de renda anual. Lá no programa da Receita Federal, você vai usar a ficha Bens e Direitos, o grupo 08, que é o de criptoativos, e depois escolhe o código específico para cada tipo de moeda que você tem, seja Bitcoin, Ethereum, stablecoins e por aí vai. Além disso, a Receita Federal também criou o módulo Decrypto, que serve para reportar operações e facilitar a fiscalização. E se você tiver imposto a pagar por ter tido um lucro acima da isenção dos R$ 35 mil, esse imposto deve ser apurado e o valor deve ser pago através de um DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Normalmente, o prazo para pagamento é até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Por exemplo, se você teve lucro em março, o DARF precisa ser pago até o final de abril. Fazer isso evita multas e juros desnecessários. E se você comprar ou tiver cripto em exchanges fora do Brasil ou em carteiras de autocustódia, bem, nesse caso, as regras são praticamente as mesmas. As regras gerais de ganho de capital valem da mesma forma, com a diferença que aqui não há os R$ 35 mil de isenção. Todas as vendas com lucro, por menor que sejam, estão sujeitas a imposto, mas neste caso é uma alíquota fixa de 15%. Ou seja, mesmo que suas criptos estejam na Binance, na Coinbase ou em carteiras próprias, necessitam ser declaradas. E o ganho de capital também precisa ser declarado e tributado no Brasil. Essas informações podem ser cruzadas com a Receita Federal por meio de sistemas de informações internacionais e da própria Decrypto. Espero que tenha entendido essa parte. Agora, vamos ver os erros mais comuns na hora de fazer a sua declaração. E o primeiro é não declarar o saldo acima de R$ 5 mil por ativo, mas também não informar corretamente as datas e os valores das operações. Não converter os valores para reais usando a cotação correta do dia da transação. E, claro, não pagar o DARF no prazo. Uma boa prática para evitar a dor de cabeça com o leão é manter uma planilha simples com a data da compra, o preço em reais, a taxa paga, a data da venda
e o preço de venda. Muita gente acha que, por guardar cripto numa carteira, ninguém vê. É como esconder dinheiro debaixo do colchão. Só que a Receita tem um detector de colchão muito bom, viu? A Receita Federal monitora exchanges, transações via Pix, DRC e agora a Decrypto. Definitivamente, se você opera com cripto, o Brasil não é um lugar para ter preguiça fiscal. Resumindo, se apenas conseguir lembrar de uma coisa só acerca deste vídeo, que seja isso, você pode comprar cripto no Brasil ou no exterior, guardar em carteiras ou exchanges, mas se vender no Brasil. Com lucro acima de R$35 mil por mês, tem imposto sobre o ganho de capital. E se tiver um saldo em cripto acima de R$5 mil, precisa declarar no imposto de renda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que está começando nesse mundo, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas e, claro, se inscreve no canal, deixa que eu traduzo. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.